Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, atualmente membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de instrução, de graça, de salvação, de esperança, de consolo, conforto e encorajamento. Nossa mensagem de hoje tem como título A Única Grande Mensagem. Está baseada na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 12 a 17, que passamos a ler. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que, assim, Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Deste modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. O Evangelho da Graça de Deus é a única mensagem neste mundo que é verdadeiramente digna de crédito e de aceitação. Não há outra mensagem que supere essa. Aliás, ela é única. Não existe mensagem que tenha o conteúdo dessa mensagem, que traga as advertências dessa mensagem, que traga as soluções para os problemas do mundo. Por isso que esta é a única e grande mensagem que é digna de crédito, digna de toda confiança e digna de toda aceitação. Porque é uma mensagem que fala de um evento único na história do mundo. No verso 15, Paulo diz assim que Cristo, Jesus, veio ao mundo. Esta afirmação é corroborada por muitas outras passagens que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, o próprio Jesus disse que a sua missão de vir ao mundo foi para salvar os pecadores. Ele diz isso em Lucas 19:10, por exemplo. O Filho do Homem veio para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que Deus, na plenitude dos tempos, quer dizer, no tempo certo, no momento certo, ele enviou o seu Filho ao mundo para resgatar os que estavam debaixo da condenação do pecado. Então, este é um evento único na história do mundo. Deus descendo até nós, Deus assumindo a forma humana, Deus se identificando conosco, Deus morrendo na cruz por nós. Paulo, no capítulo 3 aqui desta mesma carta, ele diz assim: sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo
e levado para o céu em glória. A história do mundo justamente é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, porque a vinda de Jesus ao mundo é realmente um evento único. E o autor da carta aos Hebreus diz: o Filho, quer dizer, Jesus Cristo, irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Então, a única maneira de nós conhecermos verdadeiramente a Deus é através da pessoa de Jesus, que é a revelação exata, a expressão exata do ser de Deus. Então, essa mensagem, ela é única, ela é exclusiva, ela é a grande mensagem que o mundo precisa ouvir, porque ela fala de um evento único na história do mundo, que é Deus descendo até nós, na forma de ser humano, nascendo humildemente naquela manjedoura de uma pequena cidade da Judéia, para se tornar o Salvador do mundo. Ela é também a única grande mensagem, porque anuncia a solução da grande necessidade do ser humano. Nós temos essa palavra aqui no versículo 15, diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar os pecadores. O homem precisa ser salvo de sua ignorância, de sua incredulidade e do seu pecado. É o que Paulo diz assim. Ele era blasfemo, ele diz, eu era blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. Ignorância aqui é a falta de conhecimento do verdadeiro Deus. Paulo era um homem profundamente religioso. Ele era um fariseu, criado aos pés do maior mestre dos fariseus da sua época, do maior conhecedor da religião judaica, que era Gamaliel. Ele era um líder da religião. Ele, contudo, não conhecia Deus verdadeiramente. Naquele encontro que foi necessário para que ele pudesse superar tudo isso, Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele, então eu sou Jesus a quem tu persegues, porque Paulo estava perseguindo a igreja dele, então perseguindo a igreja dele, estava perseguindo a ele mesmo. Então Paulo foi salvo ali da sua ignorância de quem era Deus, da sua ignorância de que Jesus era a encarnação de Deus na terra. E ele também foi salvo da sua incredulidade. Era um homem que se recusava a crer que Jesus tinha verdadeiramente ressuscitado. Por isso ele perseguia a igreja. E tornou-se, então, blasfemo, tornou-se perseguidor, tornou-se violento, porque era culpado até de morte dos primeiros cristãos. Então, esta é a única e grande e poderosa mensagem, porque anuncia a solução da grande e única necessidade, da única grande necessidade do homem, que é ser salvo do seu pecado. Em Atos capítulo 4, versículo 12, eu gostaria de ler, porque esta versão que eu uso é um pouquinho diferente da que todo mundo conhece.
então eu creio que expressa melhor o pensamento de Pedro e João quando eles disseram o seguinte: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Então, por isso que precisamos anunciar Jesus ao mundo, porque não há salvação em nenhum outro. Lá naquele evento de Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos, e houve ali alguns eventos naquela prisão que assustaram tremendamente o carcereiro. Então o carcereiro queria até matar-se, porque pensou que os presos tinham fugido, as portas da prisão tinham se aberto por causa de um terremoto. Então ele viu que ninguém tinha fugido, e ele veio então a Paulo e Silas e perguntou: senhores, que é necessário para que eu seja salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi simples: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Então, essa mensagem é única e grande, porque fala de um evento único na história do mundo e anuncia a solução da única grande necessidade do homem. Mas também é uma única e grande mensagem porque nos adverte da grande e única oportunidade que é dada a toda pessoa em todo lugar. Paulo diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. Mas no capítulo 2, logo a seguir, Paulo diz assim: Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Esta é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E o apóstolo Pedro, outro grande apóstolo, ele disse na sua carta: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da graça de Deus, ao arrependimento, ao perdão dos pecados. E o grande versículo da Bíblia, que é João 3,16, diz: Deus amou o mundo. Isso é o próprio Jesus dizendo: Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, de tal forma, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Atos, capítulo 10, versículo 34, que nós vamos ler agora também, diz o seguinte: Atos 10, 34, diz: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Nem todos somos da mesma classe social, da mesma raça, da mesma cultura, da mesma religião. Somos muitos diferentes uns dos outros, mas todos somos pecadores. A nossa característica universal é que somos todos a raça humana e que a raça humana foi atingida na sua totalidade pelo pecado. E todos nós temos a mesma oportunidade única de salvação em Cristo. Até mesmo, como diz Paulo,
o pior dos pecadores. Ele diz: foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Deste modo, sirvo de exemplo a todos quantos virem a crer nele para a vida eterna. Quando Paulo se apresentou aos demais cristãos naquela época da sua conversão, muitos duvidaram, porque eles não criam ser possível um homem como Paulo se converter. E ele mesmo disse: eu fui blasfemo, perseguidor, violento, mas Deus teve misericórdia de mim para que eu servisse de exemplo. Todos somos pecadores. Todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. A paciência de Deus continua. Deus não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos venham ao arrependimento. A passagem que nós já citamos de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus continua esperando que cada pessoa responda a essa oferta de graça, que pode transbordar o seu coração e enchê-lo de fé e amor. Como diz aqui o versículo 14, Paulo diz: o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém.